Paz seja convosco. Eu quero deixar uma palavra de esperança nesse momento tão difícil que o mundo está enfrentando, esse vírus que tem assolado, e trazer uma palavra bíblica para que o povo de Deus saiba como se comportar nesse momento. Então eu quero, a partir de hoje, estar sempre postando alguns vídeos de meditação na palavra de Deus, e vou usar como texto Números capítulo 13, que narra a história daqueles 12 homens que foram espiar a terra prometida e trouxeram um relatório, certo? Diante disso, alertar acerca das informações que estão sendo compartilhadas e tentar chamar a atenção dos irmãos, porque um relatório mal entregue ou mal dado, ou da forma errada, ele é muito prejudicial. Essa história ela narra justamente isso. 12 homens que foram espiar a terra, 2 trouxeram um relatório que animava o povo, que levava o povo a confiar em Deus, e 10 trouxeram um relatório diferente. Fez com que o povo sofresse uma perda muito grande. Então, partindo desse contexto, eu quero deixar aqui algumas lições em alguns vídeos que eu irei postar, tá certo? Números capítulo 13 narra a história dos espias que vão observar a terra de Canaã. É um acontecimento grande e muito importante para aquele povo. Quando você pega e compara com Deuteronômio capítulo de número 1, do versículo 20 ao 25, percebe-se a importância disso. Quão importante era para o povo observar aquela terra que havia sido prometido há muito tempo por Deus. Parece que a ideia de mandar os espias, ela não se originou em Deus, e sim no povo. E Deus foi condescendente com o desejo do povo para revelar a incredulidade que tinha no seu coração. Pois ele já havia prometido, através de revelação, o tipo de terra que seria, e que ela seria uma terra muito boa para eles, conforme está registrado em Gênesis capítulo 15, Êxodo capítulo 3, né? E não havia necessidade do povo duvidar de Deus. Quando a gente olha para esse contexto, a gente percebe que estes nomes não são os dos representantes das tribos que que contaram o povo. Quando você olha no capítulo 1, do versículo 1 ao 15, você percebe isso. O povo que trouxe a oferta da dedicação, que era representante direto das tribos. Estes homens, por seus nomes, dá-se para perceber que eles não são esses representantes. Este grupo, então, não foi escolhido pela ordem de Deus. Daí o resultado desastroso. Entenda isso. Nem todas as pessoas que estão aí falando, elas têm autorização para falar sobre essa situação que nós estamos enfrentando. Qualquer pessoa está pegando notícias e levando através das redes sociais, causando um grande prejuízo na nação. Agora há pouco eu estava lendo um artigo que fala de um caso que foi confirmado na cidade de Marabá. Um caso. Mas a notícia já saiu assim: 5 pessoas confirmadas na cidade de Marabá. Então, veja bem, as pessoas que não foram escolhidas, elas não têm autoridade para isso. E elas, por não terem autoridade, elas sempre irão gerar mais dano do que auxílio às pessoas. Aqui tem sido uma das minhas grandes preocupações. Esses homens, eles foram levantados, mas não por Deus para espiar a terra. Primeiro, não havia necessidade de espiar a terra, porque Deus não deu essa ordem. Segundo, esta atitude do povo e a aceitação errônea de Moisés revela que o povo não confiava em Deus. Deus havia dito que a terra era boa, que era uma terra que manava leite e mel, ou seja, era uma terra muito fértil. Não havia necessidade deles irem investigar para comprovar isso. E eles vão. Levantam-se 12 homens, que não eram os representantes diante de Deus, das tribos, e são enviados. E aí você pergunta, por que Deus deixou? Para revelar para eles a falta de confiança em Deus.
revelar o coração incrédulo que eles tinham. Esse é um momento que Deus está testando, irmão, nossa fé. É agora que Deus está mostrando para nós a falta de confiança que há em nós, a incredulidade que há em nós. A nossa fé está sendo colocada à prova. A nossa confiança no Senhor está sendo colocada à prova. Você não precisa se preocupar. Deus te guarda. Deus já falou. Deus está contigo. Então, eu quero que você entenda isso. Nós somos de Deus. Deus guarda os seus. Precisamos compreender isso. Se há dúvida em nosso coração, aí, irmãos, nós precisamos rever a nossa confiança em Deus. Ah, mas eu acredito em Deus e eu tenho que fazer a minha parte. Sim, a sua parte é a que as autoridades competentes estão dizendo, é a parte da higiene. Porém, Deus guarda você. O povo tomou essa decisão sem a orientação de Deus e olha o que aconteceu. As pessoas que não foram escolhidas, despreparadas, vieram, trouxeram um relatório catastrófico, aterrorizador, causou um terrorismo emocional, uma histeria generalizada. O povo quis voltar para o Egito, o povo começou a rasgar suas vestes, cobrir-se com cinza, clamar, chorar desesperadamente, porque eles tinham saído do Egito para morrer no deserto ou na mão desses gigantes. Tudo por causa do relatório das pessoas que não eram para ter dado. Então tomem cuidado. Ouça somente os boletins das pessoas competentes. Acredite nos relatórios dos hospitais. Ah, mas eles mentem. Não é que eles mentem, irmão. É porque as pessoas não estão preparadas para ouvir tudo. Tem coisas, irmãos, que não é hora das pessoas saberem. O próprio Jesus disse para os seus discípulos: eu tenho muita coisa para revelar para vocês, mas vocês não podem suportar ainda. Então que a gente entenda isso. Se eles estão omitindo alguma coisa, é para o bem da população. Veja bem, se eles estão omitindo. Tá certo? As pessoas estão sendo irresponsáveis, irmãos, divulgando coisas somente porque alguém disse. Não, nós temos que ter responsabilidade com o que nós falamos. Esses 10 homens foram irresponsáveis. Eles contaminaram toda aquela nação, todo aquele povo, quase 3,5 milhões de pessoas, por causa do seu coração duvidoso e incrédulo. E aí levou o povo a perecer, levou o povo a sofrer grandemente. O povo sofreu, passou 40 anos vagando no deserto, morreram lá por causa de um relatório que eles deram, que não foi favorável ao que Deus queria que fosse dado. Que você entenda isso. Eu deixo aqui a primeira parte desta palavra. Peço a Deus que lhe dê coragem, que lhe dê força e que você se contenha. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Fale coisas que vai gerar nas pessoas confiança em Deus, fé, segurança. Não dê relatórios como aqueles 10 homens deram, que destruiu muitas vidas. Muitas vidas estão sendo destruídas. Muita gente vai sofrer na nossa nação, irmão. E não é por causa dessa doença. Não é por causa desse vírus. É por causa dessas notícias. Pessoas já estão perdendo o emprego. Pessoas estão perdendo o emprego, não terão o que comer. Vai morrer mais gente de fome no Brasil do que dessa doença. Por causa de informações dadas por pessoas inconsequentes, irresponsáveis, tão quanto foi esses 10 espias. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, invada vossos corações e vocês tenham um momento e um dia de paz. Amém.